Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é a aprendizagem pelas consequências, o reforço. Nas aulas anteriores aprendemos sobre o comportamento operante. Esse comportamento ele é operante porque ele opera no ambiente, ele produz consequências, alterações nesse ambiente e, por sua vez, o próprio comportamento é modificado por essas alterações, por essas modificações. Então perceba, ao ponto que o comportamento, ao ponto que o organismo emite uma resposta e essa resposta produz uma consequência, e entenda, todo comportamento tem consequência, tá? Todo comportamento tem uma função. Então, quando a consequência desse comportamento aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer, então nós chamamos essa consequência de reforço. Entenda que aqui, mais uma vez, nós temos uma relação entre o organismo e o ambiente. Só que aqui o organismo emite uma resposta, essa resposta ela tem uma consequência, ela modifica o ambiente e, por sua vez, volta a modificar o organismo. Essa relação aí nós chamamos de contingências de reforço. E esse reforço, o que é esse reforço? É a consequência que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer. E ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Na videoaula de hoje, nós vamos nos ater somente ao conceito de reforço positivo, tá? Reforço negativo, quando nós formos falar sobre controle aversivo, então eu trago o conceito e os exemplos mais pontuais sobre o reforço negativo. Mas enfim, o reforço positivo é essa adição nesse ambiente, essa consequência reforçadora e ela aumenta a probabilidade. Perceba que eu sempre falo em probabilidade, tá? Então nunca vamos dizer assim, se isso acontecer, o reforço é porque vai aumentar logo as chances desse comportamento ocorrer. Não, vamos sempre falar em relação à probabilidade, tá? Quando falamos de reforço, também falamos sobre as classificações desse reforço. E nós temos diversas classificações. O reforço ele pode ser social, pode ser comestível, de situações em que, por exemplo, a gente tem privilégios, reforços de privilégios, enfim. Mas nesse vídeo aqui nós vamos nos ater apenas duas classificações que chamaremos de reforço natural e reforço arbitrário, tá? Então, o que é esse reforço natural? É quando a consequência reforçadora do comportamento é produto direto do próprio comportamento. Então, chamamos então reforço natural. Quando falamos de reforço arbitrário, é quando a consequência reforçadora desse comportamento é produto indireto desse comportamento. Entendi nadinha, Fernanda. Tá, vamos para um exemplo. Suponhamos que uma pessoa está no seu quarto tocando violão, tá? Emitiu esse comportamento de tocar violão, que é reforçado, esse reforçamento ele é natural, é como se ele fosse intrínseco. Então, o próprio comportamento tocar violão é reforçador, ele é natural, porque é produto direto do próprio comportamento. Então, se eu pegar esse mesmo exemplo da pessoa que está tocando violão, e então ela vai tocar numa casa de show, vai tocar num barzinho, e quando ele termina de tocar as pessoas aplaudam, então ele recebe um dinheiro por conta disso, então dizemos que é um reforço arbitrário, porque essa consequência reforçadora é um produto indireto do próprio comportamento, tá? Um outro exemplo, a gente vai no cinema assistir um filme. Eita, que saudade de assistir um filme no cinema. Quando a gente assiste esse filme no cinema, esse comportamento é reforçado pelo próprio fato de nós estarmos assistindo esse filme. Então é natural, é produto direto do próprio comportamento. Diferentemente de, por exemplo, a gente assistir um filme ou produzir um filme para poder ganhar um dinheiro, porque é o nosso trabalho nesse sentido. Tá? Então ele é natural quando ele é produto direto desse comportamento e ele é arbitrário quando ele é produto indireto desse comportamento, ok? E para finalizar, é interessante também a gente falar que o próprio reforço, essas contingências de reforço, tem outros efeitos. Claro, o efeito principal é aumentar a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer. Contudo, há também outros efeitos no reforço. Por exemplo, ao ponto que uma resposta é reforçada,
outros comportamentos, a frequência de outros comportamentos ali à sua volta, elas tendem a diminuir. Então, efeitos do reforço. O primeiro efeito é a diminuição na frequência de outros comportamentos. Exemplo, você está na lanchonete, exemplo sempre de comida, né? A gente está na lanchonete comendo com alguns amigos e aí então você começa a falar de psicologia, você começa a falar sobre o behaviorismo, começa a falar sobre análise do comportamento. Vamos imaginar que você vai falar sobre isso. Durante essa conversa, quando você está ali comendo o seu hambúrguer, tomando sua Coca-Cola, mexendo no celular e ao mesmo tempo você começa a falar sobre análise do comportamento. As pessoas que estão à sua volta, então, elas começam a dar uma atenção, reforço social, ao fato de você estar falando sobre análise do comportamento. Então, o que é provável de acontecer? Que os outros comportamentos, como por exemplo, você estava comendo, você estava mexendo no celular, a tendência é que a frequência desses comportamentos diminua, enquanto o comportamento reforçado de falar sobre análise do comportamento, ele aumente. Um dos efeitos do reforço. Um outro efeito também do reforço é a mudança, é a diminuição na topografia da resposta, da própria resposta reforçada. Topografia eu já expliquei que é a forma como esse comportamento se apresenta, ok? Então, a tendência é diminuir, porque no início, quando um comportamento é reforçado, há uma variabilidade nesse comportamento. Então, vamos dar um exemplo assim, nosso aqui, meu e seu, turma. Se você pegar o meu primeiro vídeo aula, você percebe que ele foi de uma forma, é como se fosse o meu comportamento a nível operante. Ao ponto em que eu me comportava produzindo esses vídeos e ia recebendo um feedback de vocês, ia recebendo um reforço, a tendência é que o vídeo, que a forma de eu dar aula, a forma de eu explicar, elas tendem a ter uma resposta, a diminuição na variabilidade. Então, nos primeiros eu fazia de uma forma, fazia de outra, e ao ponto que fui sendo reforçada por vocês, essa topografia vai diminuindo. Quando nós levamos para o laboratório, com a nossa cobaia, quando a gente está na caixa de Skinner com o ratinho, com a nossa cobaia, e a gente está reforçando ele para que ele pressione a barra e ele vá beber essa água, no treino ao bebedouro. No início, quando ele vai pressionar essa barra, é muito interessante, porque às vezes ele pressiona com a mão, com uma pata, às vezes com as duas patas, com o focinho. Então, a topografia dessa resposta, que é reforçada, ela é muito variada. Quando começa a ser reforçada, quando ele começa a receber o reforço, que é a água, a tendência é ele diminuir a topografia dessa resposta. Então, ele passa a responder de uma forma só. Se é só com a pata ou se é só as duas, vai depender do organismo para o organismo, da cobaia para a cobaia. Então, a tendência é, começou a ser reforçado, então ele vai sempre pressionar a barra da mesma forma. Perceba você aí no seu próprio repertório comportamental. Você dirige de uma forma. Por isso que a gente tem até as pessoas, quando a gente não dirige, não tem habilitação ainda, e a gente quer aprender a dirigir, o que é que normalmente a gente ouve? Olha, não, deixa para você aprender, e que é o correto, viu, pessoal? Deixa para aprender somente na autoescola, porque senão você vai ter vícios na direção. O que é isso? É justamente a mudança na topografia dessa resposta. Quando você começa a dirigir, você vai se movimentando ali de várias formas, ao ponto que você vai recebendo reforço, você está conseguindo se locomover, ou o elogio da pessoa que está ali ensinando. E quando você aprendeu aqui, depois de vários reforços, você tende a dirigir de uma forma só. Eu vou usar a expressão manias. Não, acho que manias não cabe aqui não. Mas enfim, você começa a ter uma mesma forma, tá, de responder, de emitir aquela resposta. Há uma diminuição na topografia dessa resposta, tá? Então, voltando, recapitulando, resumindo, para ficar bem fixado aí no seu cérebro, para você aprender direitinho, aprendemos que reforço é uma consequência do comportamento que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer.
tá? Essa consequência ela pode ser um reforço positivo ou um reforço negativo, mas para agora aprendemos somente o reforço positivo, que é essa adição ao ambiente, tá? Aprendemos também que existem algumas classificações desse reforço, um reforço comestível, social, de privilégios e alguns outros. E aprendemos, dentro dessa classificação, aprendemos hoje sobre o reforço natural e o reforço arbitrário. Ele é natural quando ele é produto direto do próprio comportamento e ele é arbitrário quando ele é produto indireto desse comportamento. Aprendemos também outros efeitos do reforço. O primeiro efeito é a diminuição da frequência de outros comportamentos e o outro efeito é a diminuição, a mudança na topografia da própria resposta, tá? Por hoje é só, aliás, por esse vídeo é só, e aí nós damos continuidade a outros assuntos.